Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. E o filme, né, que nós vamos trazer hoje para vocês é Guardiões da Galáxia, né, que foi lançado, né, dia 31 de julho de 2014, né, no cinema, e ele tem 2 horas e 1 minuto, né, de duração. E ele é uma mistura, né, de ação, ficção científica e ação, né, e ficção científica, na verdade. E ele vai ter a direção do James Gunn, né, que o James Gunn dirigiu, né, o filme live action do Scooby-Doo, o filme do Superman, né, e o filme, né, do Esquadrão Suicida. No roteiro nós também temos o próprio James Gunn e também, né, a Nicole Perlman, que ela participou do filme, né, Capitão Marvel, Sherlock Holmes 3 e também, né, de Pikachu, Detetive Pikachu, Pokémon Detetive Pikachu. Como atores principais, né, nós temos o Chris Pratt, né, que participou do filme, né, The Electric State, o filme A Lista Terminal Lobo Negro e Jurassic World. E também tivemos, né, a Zoe Saldana, né, como das atrizes principais, que ela participou, né, de Avatar, Emília Pérez e Operação Lioness. E também, né, o Dave Bautista, né, que é um ex-lutador, né, que ele participou, né, de Arm of the Dead, Duna Parte 2 e Nas Terras Perdidas. E, né, na tradução, né, nós temos Guardiões of the Galaxy, que no texto título original, né, que é a tradução, né, literal é Guardiões da Galáxia. Então, né, no começo do filme, né, de Guardiões da Galáxia, vai mostrar o Peter Quill, né, que basicamente é o protagonista desse filme, né, dos Guardiões da Galáxia. Ele criança, né, onde ele meio que sua mãe está doente, né, com câncer, né, terminal, e ele tem um Walkman, né, que serve para ele meio que sair um pouco desse mundinho, né, desse negócio da mãe dele estar doente e tal, né, dessas dificuldades. Mas então, né, então acontece, né, que a mãe dele morre, né, então ele foge, sai correndo, só que no momento que ele sai correndo, né, pra um quintal, basicamente, não um quintal não, né, é um quintal tipo do hospital, um jardim, uma nave alienígena, né, pega ele, né, e leva ele para outro planeta. Então nós vamos ver, né, que basicamente, né, nesse universo da Marvel, muitos alienígenas existem, né, a gente já tinha visto outros alienígenas, né, e tipo, tem como se fosse um universo inteiro, né, de raças de vários planetas, onde eles fazem viagens, né, cada um tem sua nave, faz viagens entre planetas e tal, e a Terra, né, é uma das que pouco faz isso, né. Então, vemos já ele adulto, né? E ele faz parte dos saqueadores, né? Onde ele foi sequestrado, né, pelo Yondo, né? Que o Yondo fala que muita gente que ele tava ali sozinho, que ele não tinha ninguém, que ele foi salvo. Muita gente queria se alimentar dele, né? Mas ele salvou, né? E deixou, né? Basicamente, ele vivo. E ele foi fazer um trabalho, né? De roubar uma coisa, porque ele é um ladrão, né? Só que ele faz aquele papel de ladrão boa pinta e tal. Então ele vai lá, né, e rouba um orbe, né? Que ele não sabe nem o que é. Ele faz, basicamente, alguém paga e ele rouba alguma coisa. Então ele encontra, né, alguns soldados, e alguns desses soldados são do Império Kree, que o Império Kree, né,
tem um papel muito importante, né, no universo Marvel, né, porque eles têm a guerra, né, entre o Kree e os Skrulls, e também que eles são vilões, né, vilões do Quarteto Fantástico. E tem um deles que estão lá é o Ronan, o Acusador, né? Que o Ronan, o Acusador, ele prometeu, né, pegar esse orbe para o Thanos, né? Que a gente até agora não tinha visto, né, ele como um vilão que iria aparecer ali no filme, né, para destruir todo mundo. Então ele consegue, né, se livrar dos soldados, ele pega a sua nave, ele consegue pegar o orbe, então, né, ele vai pra uma cidade lá, que é bem bonita, né? E uma menina, né, tenta roubar, né, esse orbe dele. Que essa menina é a Gamora, que é a filha de Thanos, né? A gente não sabe se é pra dar pro Thanos, né? Ou por que ela quer fazer aquilo ali, né? Só que também outras pessoas que se envolvem na batalha são um guaxinim modificado geneticamente, né? Que é o Rocket Raccoon. E também os parceiros dele, né? Que é o Groot, né? Que é um minídeo, né? De um aspecto de árvore, né? Que ele só fala algumas palavras, né? Que é eu sou o Groot, só que na verdade aqui na língua dele, né? As palavras saem com esse som, né? Só que é o jeito dele falar, né? Então, né, o que acontece, né, é que eles são presos, né, todo mundo são presos, né, pela Tropa Nova. Uma coisa bem interessante, né, é que o Peter Quill, ele se auto-intitula, né, Senhor das Estrelas. Então eles vão todos presos, né, numa espécie de prisão intergaláctica. Então, lá na prisão, né, eles conhecem mais um personagem, né, que é o Drax, o Destruidor, que ele tem raiva do Thanos, né, porque o Thanos matou sua família inteira, né, e ele quer se vingar dele, né, e quando ele descobre que a Gamora é filha do Thanos, ele tenta matar ela. Só que aí o Peter Quill fala, né, que ela não gosta do Thanos e que ela pode levar eles, né, até o Thanos para o Drax poder ter sua vingança. Só que o que acontece, né, é que eles montam ali, tipo, como se fosse uma equipe. E o Rock Raccoon fala que pode soltá-los, né, eles da prisão. Só que ele vai precisar, né, de algumas coisas, né. Então ele pede algumas coisas, né, até ele faz uma piada que ele pede a perna de um cara, né, que não tem uma perna mecânica no caso. Só que aí ele não, ele realmente não precisava disso pro plano, né. Então eles conseguem, né, fazer uma fuga da prisão e levam, né, o orbe, né, até um colecionador. Então, né, ele explica, né, o colecionador, que aquela joia do infinito, que aquilo ali é uma joia do infinito, né, que é a joia do poder. E basicamente, né, ele é uma das joias que foi forjada ali, né, e o Thanos quer isso, né, para fazer algum plano maléfico. Então, né, a Gamora fala que o melhor a se fazer é entregar esse negócio para algum tipo de polícia, tipo a Tropa Nova, né? E já o Peter Quill fala, né, que já como ele é uma coisa que só tem 6 em todo o universo, deveria, né, vendê-los, né, que deve valer uma grana. E eles mostram, né, que não é qualquer pessoa, né, que pode usar isso aí, essa gema do infinito, né? Eles têm que ter uma fisiologia diferente, né? Tanto que uma das empregadas, né, do colecionador, né, tenta segurar e ela explode tudo que tem ali, né, ao redor daquela região. E meio que eles vão virando amigos, né? O Drax junto com o Rocket Raccoon e o Groot, o Senhor das Estrelas, né? Ele arrasta asa pra a Gamora e meio que tá um clima de romance, né? Até eles vão quase se beijar, só que alguém atrapalha. E ele fala um pouco, né, da ligação dele na música, né? Que é meio que uma ligação da Terra, né? E com todo o universo, né? Que ele usa a música, né, pra se ligar. E então, né? Quando eles estão no meio desse clima de amizade, aparece, né? O Yondo, que é o líder dos saqueadores, né? Querendo pegar o orbe. E também a Nebulosa, né? Que é a irmã da Gamora e filha de Thanos, né? Então, basicamente, né, eles não querem impedir tanto que os saqueadores vendam, né, esse orbe, e tanto que o Ronan e a Nebulosa, né, consigam, né, pegar essa joia, porque eles poderiam fazer algo muito maléfico, né. Então, mas eles conseguem, né, a Nebulosa consegue pegar, e meio que onde eles estão ali é meio que explodido, né, e todo mundo tenta se salvar, só que o Peter Quill vê que a Gamora vai morrer, que ela ficou no espaço ali congelando, né? E ele vai lá e salva ela, né? Só que antes de salvar, ele manda a localização dele para o Yondo, né? Que o Yondo tá querendo se vingar do Peter Quill. E o Yondo, né? Pega ele, né? Porque quer se vingar do Peter Quill. Mas acaba nisso, né? Salvando do espaço tanto ele como a Gamora. Então nisso, né? O Yondo quer matar o Peter Quill, só que o Peter Quill fala, né, vamos se juntar, né, os saqueadores e o meu grupinho, e vamos tentar, né, pegar, né, a joia de volta, né, da Nebulosa, antes que ela entregue pro Thanos, né. E eles falam, né, que tem uma chance ali, né, porque, tipo, a Gamora é irmã dela, pode localizar,
E só que o Drax também quer, né? Porque ele quer matar o Ronan, o Acusador. E o Thanos, né? E também o que falta, né, é que o Groot e o Rocket não querem, né, participar. Só que o Rocket fala, né, que basicamente ele sabe que o Ronan vai fazer, né, com a joia, então ele não quer estar perto. E o Ronan, basicamente, ele bota a joia do infinito, né, no martelo, numa arma que ele tem, e fala que vai acabar com Xandar, né, que é uma cidade, um planeta, né, que ele odeia ali. E, na verdade, ele falou que ia entregar pro Thanos, só que ele não entregou. Então o Thanos e a Nebulosa também vão querer pegar eles depois, né? Então eles se juntam à equipe, né? Dos saqueadores e também, né? Dos Guardiões da Galáxia e vão, né? Lutar contra o Ronan, o Acusador, né? Até que o Yondu mostra, né? A arma dele, né? Que é uma arma que ele assovia e controla uma flecha, né? E isso faz com que ele derrote, né, muitos soldados ali do Ronan, do Império Kree, com facilidade, né? E à distância. Então, eles acabam, né, tendo a nave dele atacada ali, chegando lá num planeta que o Ronan, o Acusador, quer destruir. E eles vão todos morrer, né? Que eles vão cair ali da nave, né? E o que acontece, né? É que o Groot, né? Ele faz tipo como se fosse uma bola, uma esfera, um casulo, né? Com o corpo dele ali, envolve todos, né? E ele protege todo mundo, né? E até o Rocket chora, né? Porque eles são amigos, né? Há muito tempo. E ele fala, né? Que ele vai acabar morrendo, né? Nessa queda. E ele fala, né, uma frase diferente, né, do que eu sou o Groot. Ele fala, nós somos o Groot, né, algo como se nós todos somos amigos, né, e ele se sacrifica por todos, né, então ele cai no planeta, se quebra todinho, né, e acaba que o Ronan, né, tá ali com o martelo dele, né, então eles entram numa luta com o Ronan, né, eles até dão um tiro, né, numa arma que o Rocket construiu, que ele é um gênio para construir armas, e na hora que ele atira, ele destrói, ele meio que destruiria, né, o Ronan, só que o Ronan tá com o poder, né, da joia do poder. Então acaba que ele não é destruído. Então todo mundo tá meio que fraco ali, né? Ele vai poder pegar o martelo dele e destruir o planeta. Só que aí o Senhor das Estrelas, né, o Peter Quill, começa a cantar. E ele canta uma música e começa a dançar. E o Ronan não entende o que tá acontecendo, porque no planeta dele não tem música, não tem dança. E o que aquele cara tá fazendo? Ele tem algum problema de cabeça? Ele é maluco? Ele é idiota? O que ele é? Só que isso tudo, né? É só uma questão de tempo, né? E tá distraindo, né? Para que o Rocket dê outro tiro nas costas dele. E nisso, né? A joia do poder vai cair no chão. E se cair no chão, perdeu o planeta, destruiu o planeta todo. Então o Peter Quill pula e segura, né, a joia. Só que ele começa o corpo dele parece que vai se desfazer, vai se despedaçar. Então todo mundo sabe, né, que o que aconteceu com a empregada ali do colecionador vai acontecer, né, com o Peter Quill. Então a ideia que eles têm é que eles seguram um na mão do outro, né, Drax, Gamora e também o Rocket Raccoon, e nisso aí eles dividem o poder, né, e eles não morrem, conseguem prender, né, a joia num orbe. E nisso eles conseguem, né, derrotar o vilão, né, que seria o Ronan, o Acusador, e a Tropa Nova, né, meio que defende eles, né, porque basicamente eles conseguiram salvar o planeta. E eles falam, né, que mesmo eles sendo, né, uns vilões, eles vão conseguir, né, a liberdade deles, né, que eles estavam presos, tinham fugido, mas eles, como eles ajudaram a salvar o planeta, a pena deles foi cancelada, e também, né, eles vão consertar, a Tropa Nova consertar a nave deles, né, que se quebrou todinha. Então consertaram a nave, a pena deles foram tirada, né, agora eles são os heróis, e eles falam, né, que agora eles são os Guardiões da Galáxia, e no meio dos exames deles, né, que basicamente eles precisaram de alguns exames médicos, algumas coisas assim, foi mostrado, né, que o Peter Quill, ele não é humano, ele só é metade humano, né, então ele é metade de outra raça, né, que é uma raça, né, antiga, alienígena, uma raça alienígena antiga, né, ele não conhece o pai dele, né, uma raça alienígena antiga, que eles não, é tão antiga que o computador da Tropa Nova não sabe que raça é, então fica esse negócio, né, por cima, por que ele é. O que ele é, na verdade, né? Ele é meio o quê? E uma coisa bem interessante é que a Tropa Nova, que ele fala que pode ser por isso, né? Que ele aguentou tanto tempo segurar a joia do poder antes, né, deles encostarem, né, dos outros amigos encostarem na mão dele, né? E uma coisa que é bem interessante, né, é que a mãe dele tinha dado um presente pra ele de aniversário, né, quando ela tava com câncer, e ele nunca teve coragem de abrir pra ver o que era. Então depois disso, né, ele acabou abrindo, né, esse recipiente, e era uma fita cassete, né, uma fita cassete não, eu não sei como é o nome daquelas fitas que tocavam música, né, é melhor que uma fita cassete. E ele tem um disco novo de música, né, pra botar
no seu Walkman, né, e escutar mais músicas, né, do planeta Terra e músicas dos anos 80 ou dos anos 90, basicamente. E uma coisa bem legal também é que o Rocket Raccoon, ele pegou um pedacinho do Groot e plantou, né? E esse pedacinho já deu origem, né, ao Baby Groot, né? E não é o mesmo personagem, né? Basicamente é assim que essa raça passa os seus filhos para frente, né? Então esse novo Groot, ele é filho do anterior Groot. Então é assim que acaba esse filme, né? Que foi considerado, né, um dos melhores filmes da Marvel, né? E de personagens, né, muito desconhecidos. E também é uma história bem preparada, né, e bem fechada, né, que não precisou de, basicamente, ligação nenhuma, né, com nenhum outro filme da Marvel até o momento. Basicamente falou do Thanos e falou do Ronan Acusador, né, que é um vilão do Quarteto Fantástico, que nem se pensava em ter Quarteto Fantástico ainda. Então é isso, galera. Esse é o filme, né, que eu vim trazer pra vocês hoje, né. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Até jogo.